que história é essa do Santos ter ido para cima do Luxemburgo, PVC? O Samir contou, né? Conta, Samir. Não, eu chamei o PVC ontem à tarde, né? Em cima da notícia que o PVC transmitiu ontem aqui no De Primeira, que o Santos poderia anunciar um técnico surpreendente. E esse técnico tinha ligação com o Galo. Aí ficou aquela coisa do repórter, né? Chamei o PVC, falei, PVC, tô achando estranho porque uma pessoa que é muito amiga do Vanderlei, e essa pessoa é ligada ao Santos, me perguntou se tinha chance do Vanderlei cair hoje, né? E eu estava falando com o PVC isso ontem, depois de caso de tropeço contra o Grêmio na Neoquímica Arena. E aí eu consultei o PVC para saber se ele tinha mais algum detalhe, se ele estava em cima disso também, sobre esse nome surpreendente do Galo. E depois eu nem falei com o PVC, mas aí uma fonte do Santos me confirmou, durante o jogo do Corinthians, que o Santos estava conversando com o Carille e de olho nas situações do Vanderlei e do Sampaoli, viu, o PVC? Foi o que me falaram ontem, mas que eles estavam monitorando aí a situação do Vanderlei. O Vanderlei, ele tem pessoas que gostam muito, profissionais do Santos que gostam muito do trabalho dele, e tem uma ótima ligação com o Galo, e o Galo também tem uma ótima ligação com o Copertino, né, que foi auxiliar do Galo por muitos anos nas seleções de base. Agora, o que eu entendo hoje eu ouvi mais duas negativas, tá? Assim, na verdade, no sábado começou a circular o nome do Roger Machado, que imediatamente foi descartado. E hoje eu tive a negativa do Carille, que é o nome que circulou muito em Santos. Eu não vou dizer não será. Eu estou dizendo, eu fui atrás da informação do Carille e o que eu ouvi foi não é o Carille. O Santos trabalha com um nome misterioso, eu estou dizendo misterioso, admitindo a minha incapacidade de saber qual é este nome até agora, mas trabalha com um nome misterioso que pretendia anunciar no sábado. O nome não é estrangeiro, é um nome brasileiro, mas que já está de todos os descartes que eu dei ontem. Não é Mano Menezes, não é Roger Machado, não é Fábio Carille, não é Cuca, não é Renato Paiva, português que saiu do Bahia e que o Santos cogitou no tempo do Edu Dracena. Nenhum desses é. Então a gente vai ter provavelmente uma surpresa. Agora, a informação também é que, se não der certo este nome, o Santos pode manter o Marcelo Fernandes, que ontem chegou a 12 partidas como interino nesta gestão Ardés Rueda. Olha o absurdo de novo que eu vou repetir. Orlando Ribeiro e Marcelo Fernandes, interinos, trabalharam 12 partidas na gestão Rueda. Efetivos, Diego Aguirre, 5 jogos só. Paulo Turra, 7 jogos só. Lisca, 8 jogos só. E Ariel Holan, 12 jogos apenas. Esses 4 têm um número igual ou menor, 4 efetivos. Metade dos 8 técnicos da gestão Rueda tem o mesmo número ou menos partidas do que os 2 interinos, Orlando Ribeiro e Marcelo Fernandes. O fato de o Santos ter conseguido a sua apenas 6ª vitória em 24 jogos ontem em Salvador reforça uma tese de algumas pessoas que vão circular o Rueda de que o melhor cenário hoje é não investir uma fortuna num novo técnico e deixar o Marcelo Fernandes tentar, conhecendo o ambiente, tentar resolver o problema. O Santos tem esse misterioso número também. Em 111 anos de história, apenas 11 técnicos campeões. 6 deles que se formaram na Vila Belmiro. Bilu, Lula, Antoninho, Pepe, Formiga e Marcelo Fernandes, que foi o 11º e último desses nomes campeões. Marcelo Fernandes foi campeão paulista em 15, depois o Dorival Júnior, campeão paulista em 16, foi o último troféu do Santos. Embora o último título seja do Dorival Júnior, o Dorival Júnior já tinha sido campeão em 2010, então o último técnico destes 11 a ser campeão a entrar na lista foi Marcelo Fernandes. E o Marcelo Fernandes, eu andei falando antes do jogo contra o Bahia, né, para o pessoal perguntando
do Marcelo Fernandes, ele faz muito bem o feijão com arroz, viu? Eu acho que para o Santos seria melhor realmente manter o Marcelo Fernandes do que apostar em um outro nome. Toda vez que ele pegou o time, ele fez um feijãozinho com arroz e deu certo. Defende, ataca na hora certa. Eu não sei, né? Para o Santos, que já trocou tanto de técnico, né? Começar um novo trabalho aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, Luxemburgo, né? Que eu falei que eu estava conversando com o PVC ontem sobre isso, e depois, né, tive a confirmação que o Santos realmente estava monitorando a situação dele. Eu acho que vai ficar difícil também, porque dificilmente ele vai ser demitido do Corinthians antes do jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Então mudou o cenário, né? Porque o Luxemburgo toda hora, assim, claro, eu respeito a informação, o Samir tem as fontes dele, outros repórteres também apuraram que o Vanderlei estava pendurado. Ontem mesmo, o Vessone, que é um jornalista muito bem informado a respeito das notícias do Corinthians, dizia que ontem o Vanderlei corria risco de cair ontem. Mas eu parto daquele princípio PVC de acreditar nas pessoas. O Vanderlei diz que conversa diariamente com o Duílio e que não tem pressão nenhuma, zero. Agora, se o Duílio não está falando tudo que tem para falar na frente do Vanderlei, eu também não sei dizer. Mas a pressão nas costas do Vanderlei Luxemburgo é uma loucura. E vou além. Depois da notícia que o Bruno Andrade trouxe ontem aqui, que é o segundo assunto que eu quero falar com o Samir, eu imagino como que está o bastidor do Corinthians. Tite não pretende assumir nenhuma seleção e está disposto a assumir um clube, inclusive que pode ser no Brasil. E aí, Samir, como é que caiu isso aí no Parque São Jorge? No Corinthians, a questão de mudança de técnico é um grande mistério, né? Porque o Tite, internamente, quando eu converso com alguém sobre Tite, eles acham bem difícil o retorno do Tite, inclusive nessa temporada. E esse é um dos motivos, né, do Corinthians não encontrar um técnico hoje disponível a assumir o time até o final do ano, já que tem as eleições agora, em novembro. Talvez esse seja o grande motivo do Vanderlei ainda estar empregado, porque, como está aí na manchete, a diretoria corintiana e alguns jogadores, eu não vou, claro, generalizar, estão muito satisfeitos com o trabalho do Vanderlei. Um atleta me disse que ficou decepcionado com a qualidade dos treinos durante a data FIFA, que foi o período em que o Corinthians teve 11 dias para treinar, o Vanderlei deu 3 dias de folga, o Corinthians treinou 8, e reclamaram muito da qualidade, inclusive a diretoria também de olho com a qualidade desses treinamentos. Após a parada da data FIFA, o Corinthians perde para o Fortaleza, empata com o Grêmio ontem, né? Toma aqueles 2 gols e o Corinthians parecia dominado, né? Até o fim ali do primeiro tempo. Então, assim, o Vanderlei ele pode falar o que foi em questão que não há pressão, mas isso é inevitável. Há uma pressão muito grande. Todo pós-jogo do Corinthians só se fala na questão se o Vanderlei vai cair ou não. E o curioso é que os 2 pós-jogos, né, Fortaleza e Grêmio, demorou-se muito para o Vanderlei aparecer na coletiva. E isso acabou causando ainda mais tumulto, que eu recebia de perguntas, né, de torcedores. Eu estava numa live ontem com 8 mil torcedores esperando se ele caiu ou não. Então, todo pós-jogo é isso agora. E vai ser sexta-feira também contra o Botafogo. Se o Corinthians não vencer a partida, o pós-jogo vai ser quente, vai todo mundo ficar esperando se o Vanderlei vai cair ou não cair. 2 coisas, né? Uma, o Corinthians entende que é difícil arrumar um treinador agora que venha armar o time para os jogos decisivos contra o Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana, e é bom a gente entender uma coisa: o Corinthians está jogando todas as fichas, apostando tudo nesse título. E é por isso que o Corinthians está mantendo o Vanderlei. Agora, se perde a Sul-Americana, se é eliminado pelo Fortaleza, o Corinthians está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Ontem o Vanderlei mudou o discurso, impressionante, do jogo contra o Fortaleza para o jogo contra o Grêmio, né? Depois do jogo contra o Fortaleza derrota, ele bateu de frente com os jornalistas, falou que os jornalistas estavam tratando isso como pessimismo e tal, e ontem ele já mudou o discurso. Então o Corinthians está a 3 pontos apenas da zona do rebaixamento. É claro, o Santos ainda ficou com um jogo a mais porque atuou, mas a situação é que o Corinthians apostou todas as fichas na Sul-Americana. É tudo ou nada, e por isso está mantendo o Vanderlei. Mas eu acho também um pouco que mudou a situação.
do jogo do Fortaleza para cá, porque o Santos ganhou o jogo do Bahia. Então você tinha 5 pontos de vantagem. Acho que fazia sentido quando o Vanderlei dizia na semana passada: cara, nós estamos falando de rebaixamento, mas eu estou 5 pontos na frente. E aí, vamos voltar lá porque a gente disse na semana em que ele dizia que o jogo contra o Liverpool não tinha importância nenhuma, né? Ele estava dando de ombros para a Copa Libertadores e para a eventual classificação para a Sul-Americana, porque ele estava com a corda no pescoço, ele assumiu em 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Enquanto você tem um campeonato que você te ameaça de ir para a segunda divisão, você não pode privilegiar a Sul-Americana. Se você tem 5, 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, você pode se classificar para a Libertadores ganhando a Sul-Americana. Então, eu acho que tem uma situação que é muito... A pressão fica toda em cima do treinador, e acho que o Vanderlei tem responsabilidade pelo time não ter avançado, mas também quem contratou o Vanderlei Luxemburgo sabia que o time não ia avançar com o Vanderlei Luxemburgo. Isso está implícito. Por que o Vanderlei Luxemburgo é o técnico do Corinthians? Porque o Corinthians estava numa crise sem tamanho. Então, aí você vai no Vanderlei como um recurso. E é esse o cenário hoje. A crise do Corinthians não é causada pelo Vanderlei Luxemburgo. A crise do Corinthians é causada pelo Corinthians. E o Corinthians tem um treinador que já foi o melhor do Brasil e não é mais. Agora, o que o Corinthians fez ao trocar o Cuca, ter o Danilo como interino e trazer o Vanderlei, foi dizer, em outras palavras, só tem tu, vai tu mesmo. E o Duílio não queria. É bom te deixar claro isso. O Duílio, ele meio que foi convencido pelo Paulo Garcia. Todo mundo sabe a influência que o Paulo Garcia tem no Corinthians, porque começou-se aquela discussão, o Corinthians foi para cima do Mano, aí o Tite sempre é uma tentativa, o Mano acabou recuando, aquela coisa toda, apesar de avançar um pouco nas tratativas com o Corinthians, e de repente o Paulo Garcia chama o Duílio para uma conversa e fala, ou pega o Vanderlei logo que está à disposição, porque nós estamos na zona do rebaixamento, estamos lutando contra o rebaixamento, e não dá mais para ficar perdendo tempo. E o Duílio, na verdade, aceitou aí a sugestão do Paulo Garcia, colocou o Alessandro para negociar com o Vanderlei. O Duílio nunca foi a favor do Vanderlei. Então, realmente, isso aí que o PVC sempre pondera, tem que ser ponderado mesmo, porque o problema não é só o Vanderlei. Aliás, o grande problema é a diretoria. Por exemplo, o lateral esquerdo. Todo jogo do Corinthians, ontem, quantos gols saíram do lado esquerdo? Ontem foi a Avenida Fábio Santos com a cruzamento com a São Caetano, porque o lado esquerdo do Corinthians ontem foi terrível. Mas é todo jogo. Eu recebi uma informação que o Vanderlei cobrou o Fábio Santos numa partida. Ele falou, começou o jogo, já tinha 4 cruzamentos ali no seu setor e você não evitou os cruzamentos, deu uma bronca nele no vestiário. O Vanderlei avisou a diretoria sobre o Bidu, falou, esse rapaz cometeu um pênalti contra o Goiás do nada, e outro dia eu falei para ele fechar uma marcação contra o Atlético Paranaense e tomamos o gol, sendo que foi avisado. O Vanderlei não confia no Bidu, o Vanderlei sabe que o Fábio Santos não consegue completar 2 jogos seguidos, e conseguir jogar realmente, tanto que os laterais do Corinthians não passam do meio campo. E o problema é do Vanderlei. Nesse caso, o Vanderlei tem que ser absolvido, porque a diretoria não contratou um lateral esquerdo, a diretoria... o Corinthians perdeu o poderio de ataque sem o Roger Guedes. O Corinthians era um time que jogava fechadinho, mas o Roger Guedes decidia lá na frente. Hoje não tem ninguém, o Corinthians fica lá atrás, realmente segurando. E tem uma coisa que eu não coloquei na minha coluna, porque foi apenas uma opinião de uma das fontes que eu tenho no Corinthians, e eu achei melhor não colocar. Mas eu fiz, pelo menos, dessa opinião, dessa fonte, a minha opinião. O Corinthians hoje só não demitiu o Vanderlei Luxemburgo porque o Luxemburgo é um baita de um para-raio para o Duílio e para o Alessandro. Porque é só vocês tentarem lembrar a última vez que o Duílio deu uma entrevista. O Duílio sumiu, porque o Vanderlei é um técnico que vai na coletiva, bate de frente com os jornalistas, independente dos erros que ele comete, independente da fase do Corinthians, ele tem coragem de ir lá e segurar a bronca. Coisa que o Lázaro não tinha. O Duílio tinha que ir depois na zona mista, dar entrevista, o Alessandro. Então, a verdade é essa. Eu até acho que o principal motivo hoje ainda do Vanderlei ser técnico do Corinthians, com a diretoria não gostando dele, com problemas com o Maziotti, com jogadores que também, alguns que não gostam do Vanderlei, é isso. Ele é o para-raio hoje do Duílio. É verdade.
Outro ponto, PVC. olha aqui. Isso aqui. Diga, Thiago. Não, eu ia dizer só o seguinte: a questão do Tite. Pode dizer. A questão do Tite, isso aqui não é informação, tá? Vou deixar claro que isso aqui não é informação. Eu estou só fazendo um ligue os pontos. Exceto na hipótese do Sampaoli ser campeão domingo no Morumbi, o Flamengo vai procurar o Tite. E aí vai ficar, provavelmente vai ficar numa situação em que o Corinthians vai definir o seu presidente e vai procurar o Tite. Se o Tite não tiver sido procurado ainda pelo Flamengo. Aí o Tite vai ficar numa situação, porque o Tite não tem proposta do exterior neste momento que seja vantajosa para ele, e ele corre o risco, repito, não é uma informação, eu estou fazendo uma conjectura. Vai acontecer dele ficar numa bifurcação entre Corinthians, que ele conhece, que é a casa dele, e Flamengo, que ele está morando no Rio. O Flamengo ele vai dar treino a 20 minutos da casa dele. O cenário vai ficar de confiar no projeto do novo presidente do Corinthians ou acreditar que o Flamengo vai ter uma postura diferente no ano que vem, que é ano eleitoral. Porque a gente sabe bem que o Flamengo contrata sempre o melhor técnico do mundo e no dia seguinte tem um dos piores técnicos da história do Flamengo. É isso que acontece. Tem sido assim desde que o Jorge Jesus foi embora. O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e no dia seguinte tem um dos piores técnicos da história do Flamengo. E o Tite assim... não correr esse risco. E não tem a menor possibilidade do Tite assumir alguém esse ano. Isso para mim é muito claro, né? O Tite só vai assumir um trabalho que ele vá começar. Claro. Técnico de 2 Copas do Mundo, está pensando em futebol europeu, recusou seleções. Não tem a menor possibilidade. Se o Vanderlei cair amanhã, se o Sampaoli cair no domingo, esquece o Tite. O Tite é para 2024. Não, Samir, você procura o Tite. Você procura sim, o Tite perfeito. e faz o certo para janeiro. Perfeito, perfeito. Se apresenta um projeto, troca uma ideia, mostra seus objetivos. E o Corinthians não pode fazer isso agora, porque o Corinthians tem uma eleição. E o que eu ouvi dentro do Corinthians é que nas prévias tá coisa de 80% para a oposição. Então a chance de haver uma troca radical de comando no Corinthians é real. Então como é que o Corinthians vai apresentar um plano para alguém se o Corinthians não tem plano para o ano que vem, Samir? Tá equilibrando um pouco isso, né? Porque o André Negão conseguiu apoio de mais de 6 chapinhas, né? E tá mudando um pouco a situação. O Roque Citadini tá pro lado agora também da situação. Então, a gente ainda não consegue, né, ainda discernir como é que está essa questão de eleição no Corinthians, quem realmente é hoje aí o candidato, né, mais provável a assumir a presidência do Corinthians. A questão do Tite é que o que dificulta o Corinthians hoje é que se o Corinthians manda o Vanderlei embora, ele tem que trazer um técnico, pelo menos, que conhece a casa. Porque para arrumar o time em uma semana ou em 11 dias, se demitisse o Vanderlei na data FIFA, tinha que ser pelo menos um treinador que conhece o clube. E são 2 treinadores que estão desempregados que conhecem o clube, o Tite e o Mano Menezes. O PVC sempre diz aqui que o Mano Menezes não vai assumir nenhum clube esse ano, em 2023. Esse ano, exato. O Tite é difícil. Então, isso vai colaborando para o Duílio, mesmo não gostando do trabalho do Vanderlei, e segurando o Vanderlei, porque... Imagine, você traz um Renato Paiva, vai começar um trabalho do nada, em 5 dias, em 3 dias, de Botafogo para Fortaleza. Não tem como. Então, dificulta muito a situação de troca de treinador no Corinthians. O Vanderlei vai ser o técnico. Se estivessem disponíveis, tudo bem. O Vanderlei vai ser o técnico até o jogo contra o Fortaleza. Se for para a final da Copa Sul-Americana, ele vai ser o técnico na final da Copa Sul-Americana. Se for campeão sul-americano, ele fica até o final do ano. Provavelmente não fica no ano que vem também. E se ele cair contra o Fortaleza, é muito provável a chance de o Corinthians terminar com um técnico interino no ano. Exceto... Do jeito que começou. Do jeito que começou. Porque... Exceto... Né? Exceto o Danilo como interino, em vez de ser o Fernando Lázaro, mas exceto se o Corinthians tiver 2, 3 pontos acima do rebaixamento. Aí o Lázaro vai ter um problema. Porque ele não vai ter um técnico no mercado e vai ter que encontrar alguém. E aí, Samir, Lázaro, deixa eu falar Lázaro, baixinho aqui. Rasgando deixa eu falar baixinho para você, Samir.
Já pensou o Corinthians terminar o ano com o Lázaro? Então, exatamente, já falei isso para vocês. Rasgando a Que teologia, loucura! Lázaro ia ressuscitar mais uma vez, na Bíblia só foi uma. Que loucura, que loucura. Samir, obrigado. Algo acrescentado do Corinthians? Eu tenho algo acrescentado do Corinthians. Vou falar com você aqui ainda, porque aí, se vocês querem, vocês têm que ser rápidos. Eu entendo a pressão do Vanderlei, acho uma loucura discutir troca de treinador que está classificado para uma semifinal, mas eu entendo que as coisas acontecem devido à grandeza dos clubes, como Corinthians e Flamengo, a pressão é maluca, os dirigentes às vezes se atrapalham, se árbitro sente pressão, dirigente também. Agora, assistindo ao jogo do Corinthians com carinho, com calma ontem, tem muito erro técnico, tem muito erro de passe, tem muito erro de cobertura. Não dá para deixar só na conta do Vanderlei. O Vanderlei pôs uma garotada para jogar, fez o Moscardo virar uma realidade com apenas 13 jogos do profissional, não passa disso. Eu acho que assim, até pela personalidade e postura do Vanderlei, ele acaba segurando muita porrada que não era para ser dele, mas isso é do Vanderlei, não vai mudar. Só não consigo concordar que a culpa é toda dele, do jeito que se colocam, mas eu não tenho as informações e não estou nos treinos que vocês apuram e trazem tão bem para a gente. Mas a culpa não é toda dele mesmo. Isso aí você tem razão, Thiago. A culpa, o maior culpado é o presidente, né? Ele que manda em tudo lá. O Duílio foi um presidente muito centralizador. Quando o Roberto de Andrade caiu, eu falei aqui, o PVC vai lembrar, foi grande coisa o Roberto de Andrade sair. Não vai mudar nada no Corinthians. Quem manda no Muda Corinthians nada. é Duílio Monteiro Alves. Então, o maior culpado sempre vai ser ele. Então, você está certo. O Luxemburgo não é o maior culpado. Claro que tem as suas culpas, e aí vai dar sempre Sim. belas discussões. É que eu vejo muito erro dentro de campo, entendeu, PVC? É muito passe errado, é muito. Como o PVC nos ensinou, é muita tomada de decisão errada. Muita tomada de computador e de. Tomada de computador de luz. Já estou tomando o iPad aqui também, ó. Vou tirar aqui e tomar a tomada do iPad. Valeu, Samir. Valeu, Isso, Samir. pode me desligar da tomada aí. Um abraço, Boa. Valeu, Thiago. Valeu, Boa. PVC. Valeu. Fala, PVC, fala. Não, eu ia dizer que assim, a gente discute o Vanderlei Luxemburgo, e isso no fundo, é um mérito do Vanderlei Luxemburgo ter sido o técnico que ele foi. A gente discute o Vanderlei Luxemburgo como se ele fosse o Vanderlei Luxemburgo de 98. E ele se coloca nessa posição porque ele tem, como disse para já o que disse o Sálvio, porque ele tem coragem de ir para a coletiva. Tem algumas coisas que são muito malucas, algumas coisas que são muito malucas do que tem acontecido de nós mesmos. Por exemplo, o Vanderlei não disse que ele queria perder o primeiro tempo para o São Paulo por 1-0. Ele se atrapalhou. O Vanderlei disse, ficou claro, que ele queria perder no máximo por 1 gol de diferença naquele primeiro tempo, porque ele queria reagir no segundo tempo. Isso é óbvio. Então a gente fala assim, não, ele disse que planejou que ia perder o jogo. Não, ele não disse que ele planejou que ia perder o jogo no primeiro tempo. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que a gente está acontecendo hoje, assim, que eu escrevi isso ontem. A gente não pode ser avalista do Eurico Miranda. Sabe, assim, por mais que você tenha informação de que os jogadores estão descontentes com o Sampaoli, eu não posso defender que demita o Sampaoli antes do último jogo. Eu posso trazer essa informação. Mano, a gente não, é muito maluco que a gente vire avalista do Eurico depois de morto. É muito doido isso. Então, assim, nós somos os avalistas do caos neste momento. Você pensar que ontem você teve um 4-4 e o Vanderlei Luxemburgo, quando era técnico do Vasco, empatou 4-4 com o Flamengo e saiu como se fosse um herói, porque o Vasco conseguiu empatar com o Flamengo do Jorge Jesus, no melhor momento do Flamengo nos últimos 20 anos. Ontem, no momento terrível do Corinthians, ele enfrenta o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians nunca tinha tomado 4 gols em Itaquera. De acordo, faz um jogo 4-4, que é um jogo especialíssimo. E você diz, pô, mas você tomou 4 gols. Pera um pouquinho. Eu estou jogando com o terceiro colocado do campeonato. Sim. É bom tomar 4 gols? Não. O Corinthians está numa situação boa? Não está. Nós não estamos discutindo um Corinthians que disputa o título brasileiro. Nós estamos discutindo um Corinthians
que está tentando se firmar no bloco do meio e ganhar a Copa Sul-Americana, que vai ser um ano para o que se projetou. Se acontecer isso, vai ser extraordinário, porque o Corinthians tem um campeonato para morar em 13º lugar.